Esse é Elliot Rodger, apenas mais um nerd rejeitado pelas garotas do colégio. E se ele entendesse a dinâmica de dominância masculina, talvez tivesse transformado sua vida em algo bom. Mas ele acreditava que estava preso na posição de um homem inferior. E isso foi o que transformou em uma bomba relógio. Califórnia, 23 de maio de 2014. Pois é, rolou outra tragédia envolvendo armas nos Estados Unidos dead, the University of California, Santa Barbara a disturbing video that he left behind. I will punish all of you for it. Quando eu era moleque, eu sempre acreditei que todos éramos iguais e que o valor de todos os garotos da minha sala era o mesmo. Afinal, esse era o discurso das professoras, dos meus pais e de praticamente toda a sociedade adulta. Mas cada ano escolar que se passava, eu notava um padrão se repetindo. Todas as garotas da sala sempre tinham uma queda por um único garoto. E o que eu pude observar na medida que os anos escolares iam passando era que nem sempre elas estavam de olho no mesmo garoto do ano anterior, mas um padrão sempre se repetia. Todas elas elegiam um único cara para ser o alvo da vez. E um outro padrão que eu pude identificar foi que, na maioria dos casos, esse garoto escolhido se destacava em alguma coisa. Ou ele era o mais bonito, ou ele era o melhor nos esportes, ou era o mais inteligente, e instintivamente eu queria ser como ele. Meus colegas queriam ser como ele. Mas se eu quisesse me tornar como ele, primeiro eu teria que admitir que o meu valor era mais baixo que o dele. E era doloroso demais aceitar que existiam pessoas privilegiadas. Então eu continuei parado, acreditando na historinha que me contavam sobre todos sermos iguais. E acreditar nessa mentira me fez viver com a certeza de que eu só precisava ser eu mesmo e certamente a garota certa ia aparecer na minha vida. Afinal, existe uma metade da laranja para todos nós nesse mundo, não é mesmo? Mas se isso é verdade, por que então mais de 20% dos homens jovens estão sem relações sexuais involuntariamente? Elliot Rodger era mais um garoto dentro dessa estatística, mas ao invés de viver uma vida que ele acreditava estar fadada à estagnação, ele decidiu matar 6 pessoas e logo em seguida acabar com a própria vida. Ao contrário de Elliot, na minha juventude eu nunca tive problemas em conseguir a atenção de algumas mulheres. Mas ao mesmo tempo eu estava longe do topo da hierarquia social e a minha vida amorosa da juventude era um desastre. Eu quase sempre ficava com mulheres de baixo valor e nas raras chances que eu tinha com as gatas cobiçadas, era questão de tempo até que eu me tornasse um escravo emocional. Eu precisava entender o porquê disso, então eu fui atrás de respostas. E o que eu descobri foi que eu vivi uma mentira, porque existem hierarquias claras na estrutura humana e eu tava lá embaixo, nas últimas posições da pirâmide. Mas eu percebi também que eu não estava preso nessa posição e que bastava eu entender como esse jogo social funcionava para conseguir subir e ganhar valor, tanto em meio aos homens quanto entre as mulheres. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu descobri sobre a hierarquia social, como eu estou fazendo para aos poucos chegar entre as posições mais destacadas dessa pirâmide e como você também pode fazer o mesmo. E eu não tô dizendo que vai ser fácil fazer isso, mas com certeza será recompensador. E eu vou ser bem claro, você está prestes a encontrar um caminho, uma estrada, e muitos de vocês que estão me assistindo agora não chegarão no fim dessa estrada, mas para aqueles que chegarem, encontrarão a realização do seu máximo potencial neste mundo. E lá, no final dessa estrada, a verdadeira realização do que significa ser homem te libertará de amarras, inseguranças e privações. E aí, tá comigo nessa?
Estudos que analisam o comportamento de crianças em atividades de cooperação ou competição revelam a natureza moral do homem em sua forma mais pura. E adivinha só, essas crianças não valorizam ou respeitam umas às outras de forma igualitária. Todo animal está inserido em uma hierarquia de dominância. Desde o início da vida, buscamos nos associar com o grupo mais condizente com o nosso comportamento. Em outras palavras, você tem um contador no seu sistema nervoso que se regula automaticamente para compreender onde você se encaixa em termos de status e dominância. E o mais interessante é que o seu estado emocional é alterado de acordo com a sua posição nessa pirâmide hierárquica. Quanto mais baixo você estiver, mais sobrecarregado se sentirá e então você se torna extremamente sensível a alterações de humor e adota um comportamento impulsivo. So there was a study carried out by Courtney Stevens and Helen Neville where they played children different sounds, and they were only supposed to pay attention to one of the sounds and ignore the other sound. And children from a low socioeconomic status background, their brains were less able to ignore, to screen out the information that they were not supposed to pay attention to. E da mesma forma que o seu comportamento altera a liberação de hormônios, o inverso também pode ser observado na natureza. Segundo um estudo publicado por Jordan Peterson, professor de psicologia da Universidade de Toronto, se você aumentar a quantidade de serotonina de uma lagosta artificialmente, o hormônio terá o mesmo efeito que tem em um ser humano. A lagosta adotará uma posição mais ereta e confiante e estará muito mais disposta a lutar. E se você diminuir a quantidade de serotonina em uma lagosta, ela ficará deprimida e com o comportamento natural de correr e se esconder. Praticamente todas as espécies de seres vivos evoluíram através do sistema de hierarquia e dominância. É um comportamento que existe na natureza mesmo antes da existência dos seres humanos. E o padrão é bem fácil de se identificar. Os machos estão sempre competindo por posições na hierarquia e as fêmeas selecionam os que conquistam as posições mais altas desse jogo. But in Gelada society, the females make all the decision, including the choice of a mate. Females are often understandably choosy about who they let fertilize their expensive eggs, and for the most part, if males want to pass on their genes, they have to impress a female somehow. For elephant seals, that means being king of the sand, but for many birds, it means looking absolutely fabulous. E a lista de evidências continua. Em uma pesquisa feita com chimpanzés, publicada na revista americana de primatologia, foi constatado que as fêmeas do grupo se esforçam para desenvolverem laços sociais com o macho líder, com o objetivo de aumentar sua probabilidade de conseguir acesso a comida e recursos. Esse mesmo comportamento foi notado na espécie macaco prego, onde o macho mais dominante recebe mais atenção das fêmeas do que os subordinados e as que conseguem instalar relações sociais com eles são protegidas de ameaças e conflitos. Mas só porque isso se aplica ao reino animal não significa que é assim na espécie humana. Afinal, nós criamos arranha-céus, celulares, computadores, nós somos tão evoluídos que já estamos explorando outros planetas. Nós não somos como os animais, certo? Somos sim. The dominance hierarchy has been around for 350 million years. It's a long time. You don't get to just brush that off. What does this sweet victory and well-earned victory mean to you at this very, very moment? I was crying on stage. I've been crying off stage. I don't want to cry again. But First time you saw him shirtless as Tarzan, what went through your head? Nothing. My mind was blank and my jaw was on the floor, as was everyone else in the crew. Like, people stopped working. Even the men were just like, whoa. And okay. Yeah, hit it. Again. Ok, já deu pra entender que, por instinto, elas selecionam sempre os mesmos caras, mas então quem são eles? E quais são as características que eles têm em comum?
Neymar, jogador de futebol. Gabriel Medina, surfista campeão. Felipe Tito, ator de novelas. Gustavo Lima, cantor. Esses caras são perseguidos por mulheres, ganham mais do que conseguem gastar e estão no topo da pirâmide do jogo social. E aí você se pergunta, como eles fazem isso? Como eles conseguem fazer a vida se tornar tão fácil para eles? O que essas pessoas sabem que você não sabe? E isso te confunde, te deixa enfurecido. Eles tiveram sorte, eles já tinham eles trapacearam para conseguir isso. Eu não sou tão inteligente quanto ele, eu sou só mais um azarado. E então você chega à única conclusão possível. Esse é um jogo manipulado, onde apenas os sortudos e abençoados se dão bem. E enquanto você se lamenta por não ter nascido com essa sorte, eles estão lá, viajando o mundo, dirigindo carrões, se divertindo com as mulheres mais cobiçadas da sociedade, frequentando os melhores eventos, tendo as melhores experiências e mostrando ao mundo o que significa estar na posição mais alta da pirâmide social. E aí tem você. Você provavelmente está trabalhando num emprego nesse momento, um que você conseguiu por ter investido uma vida inteira em estudos, cursos e talvez até mesmo uma faculdade. Você provavelmente não tem muito dinheiro na conta e luta dia após dia para conseguir pagar a próxima fatura de um cartão que sustenta um estilo de vida ridiculamente caro e insatisfatório. Isso te deixa constantemente sobrecarregado e você não tem outra escolha a não ser ingerir álcool para entorpecer os sentidos sempre que tem um tempo livre. E no dia seguinte, a ressaca tá forte demais para que você pense em se levantar da cama e fazer qualquer exercício físico. Afinal, tem um dia cheio de trabalho pela frente. As mulheres com quem você se relaciona estão longe de ser as que você realmente gostaria, porque na real elas são as de menor valor disponíveis no mercado sexual. E toda vez que você se envolve com alguma mulher mais bonita, se torna um escravo emocional. Você, meu amigo, está provavelmente no nível de valor social de um brasileiro comum. E a maior parte dos brasileiros está aí nesse patamar. Tanto as mulheres quanto os homens desse grupo estão fadados a se relacionarem entre si. Essas pessoas não ligam para a aparência, se acostumam com uma vida mediana, buscam por prazer imediato sempre que possível, não fazem exercícios físicos, bebem álcool e se alimentam mal. Logo acima desse nível na pirâmide de valor social, nós temos os homens bonitos, nota 6.5 e 7 em termos de beleza física. Eles sentem que tem valor demais para se relacionar com mulheres do grupo abaixo, portanto, eles perseguem o grupo acima e têm relacionamentos infernais quando conseguem. Logo acima deles tem as mulheres bonitas, também nota 6,5 e 7 em termos de beleza física. Elas também perseguem os grupos acima e dão pequenas chances pro grupo abaixo, mas como elas sabem que o seu valor social é maior que o desses caras, elas os escravizam emocionalmente e não os respeitam como homens capazes. Acima delas nós temos o grupo dos homens ricos. Esse é o nível de um cara que ganha mais de 50 mil reais por mês, mas não liga tanto para a aparência e outras áreas da vida. Por isso esses caras recebem a atração negociada do grupo abaixo. Em outras palavras, eles conquistam mulheres bonitas, mas interesseiras. E acima desses caras temos o grupo da raridade física, que em termos de beleza física são considerados nota 7.5. Tanto as mulheres quanto os homens desse grupo têm algumas características hiperatraentes e isso os garante grande aceitação social. Quando são homens, geram atração genuína em mulheres bonitas, e aqui existe uma grande oportunidade para homens do segundo nível mais baixo da pirâmide. Porque se você já tem uma genética razoavelmente atraente, nem precisa ser grandes coisas, basta construir um corpo extremamente estético e bum, você vem direto pra cá. Você salta do nível 2 pro nível 5 da pirâmide e vive uma vida social completamente diferente.
Acima desse nível estão elas, as mais cobiçadas, as mais atraentes e também as mais mimadas. São as mulheres nota 8 a 10 em beleza física. Supermodelos, ex-Big Brothers, atrizes, mega influencers. O valor social dessas mulheres está exclusivamente relacionado à beleza física delas. Por isso elas não perdem tempo com os grupos abaixo, afinal, o tempo tá passando e elas sabem que tem um prazo de validade para conseguir acesso aos caras do topo da pirâmide. Por isso elas perseguem e disputam entre si com garras e dentes os caras acima delas e ignoram os de baixo. E aí você se pergunta, então é isso? Tem que ser um Neymar, um Gabriel Medina ou qualquer unicórnio desses para viver a vida ao máximo? Não necessariamente, existe mais um nível dessa pirâmide, um nível abaixo desses caras, mas acima de todos os outros. Esse nível não pode ser alcançado por mulher alguma, mas apenas 1% dos homens consegue chegar aqui. Eu tô falando do alfa construído. Ele é a junção entre os níveis 4 e 5 da pirâmide, raridade física e prosperidade. Ele não precisou ter a sorte e o alinhamento dos astros que o Gustavo Lima teve na vida dele, mas esse é o homem que, através da disciplina, conquistou o sucesso nas áreas financeira, profissional, física, mental e espiritual. Esse é o homem que se desenvolveu. Esse homem é perseguido por todas as mulheres dos outros níveis, é respeitado por onde passa, tem liberdade e comanda o jogo social. E sabe o que é interessante? Essa posição é muito difícil de ser alcançada, mas está disponível para o cara que estiver disposto a pagar o preço para estar aqui. Pera, você tá brincando, né, Abraham? Eu mal consigo pagar a fatura do meu cartão. Eu tenho uma pança que faz parecer que eu tenho menos vergonha na cara do que um político fazendo promessa em época de eleição, e você tá querendo que eu acredite que é possível chegar nesse nível da pirâmide? Digamos que você é uma lagosta. Você é bem sucedido no mundo das lagostas, ou seja, você venceu a maioria dos confrontos e subiu até o topo da hierarquia de dominância das lagostas. Mas na medida em que você vai envelhecendo e ganhando batalhas, você também vai ficando cansado. E, enfim, chegou o dia em que você perdeu sua primeira batalha. Uma lagosta mais jovem te deu um chute na bunda. Mas o problema é que o seu pequeno cérebro de lagosta se acostumou com a vitória durante muito tempo. E ele não consegue suportar a pressão de se tornar um perdedor. E então, o seu cérebro se dissolve completamente. Mas aí uma coisa muito interessante acontece. Nasce outro cérebro no lugar. Um mais adaptado à sua nova realidade como uma lagosta perdedora. E assim como no universo das lagostas, ser bem-sucedido entre os seres humanos também pode significar ter vencido a maior parte dos desafios e subido até o topo da hierarquia de dominância social. Só que, diferente das lagostas, nossas batalhas não são físicas, mas mentais e comportamentais. Quem tem mais disciplina e inteligência supera os padrões do restante e vence o jogo. E ao mesmo tempo, se você algum dia já foi seriamente derrotado na vida, você sabe como é a sensação. Seja por uma tentativa mal sucedida, seja por ter sido confrontado e derrotado por alguém, ou talvez por uma ou várias mulheres que tiraram você do eixo e fizeram com que você duvidasse da sua própria capacidade. Se você já passou por uma dessas coisas, você sabe como é. É uma espécie de morte, de dissolução mental completa. Você passa por um período onde se questiona sobre tudo o que acreditava ser real antes daquele evento traumático. É como se a sua mente estivesse sendo resetada para um novo estado em que velhas crenças foram destruídas, abrindo espaço para que novas crenças sejam instaladas. E nesse ponto, você está diante de uma bifurcação na estrada da sua vida. O caminho da direita é o caminho da aceitação. Se pegar essa estrada, você simplesmente aceita a derrota e, assim como a lagosta, constrói uma nova estrutura mental de crenças que confirmam o seu fracasso. Nessa estrada, você caminha pela vida com o fantasma daquele evento traumático sussurrando no seu ouvido. Perdedor, capaz, você não pode melhorar, você não consegue. Perdedor.
No início, esse é o caminho mais fácil. Você simplesmente anda pela estrada olhando para baixo e nem ousa sair da mediocridade. Mas quanto mais o tempo passa, mais difíceis as coisas vão se tornando. Você não consegue se relacionar com mulher nenhuma, já que perdeu sua confiança, não consegue melhorar sua vida financeira, já que perdeu seu poder de ação, e vai vivendo uma vida que te escraviza, dependendo do próximo cheque para pagar o seu custo de vida. Ou você pode pegar o caminho do renascimento. Nesse caso, você anda por uma estrada difícil, cheia de desafios e obstáculos, mas se desenvolve dia após dia através da disciplina. Cria uma rotina de exercícios, melhora sua alimentação, desenvolve seu intelecto, luta por um propósito e transforma isso em um business. E no meio do caminho você percebe que nunca foi sobre as mulheres. Sempre foi sobre você e o seu máximo potencial como homem neste mundo. E você entende que as mulheres são apenas uma consequência de tudo que você vem se tornando. Mas espera. Eu te expliquei o que tem nesse caminho, mas você ainda não escolheu qual das duas estradas vai trilhar.